da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão na porta aí, Eliane, vê quem quer sentar, tem lugares aqui, ó. Pode vir para cá, vem sentar quem estiver em pé aí, vem para cá, tem lugares aqui no lateral. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é o dia mais importante da nossa fé, é o mais importante, porque é o dia da ressurreição de nosso Senhor, é a Páscoa da ressurreição. Por isso celebramos e dizemos aleluia, aleluia, aleluia. É o nosso louvor que sobe aos céus em gratidão a Deus por esse dia maravilhoso. Alguns aspectos dessa liturgia queria considerar hoje nessa reflexão aqui. O primeiro aspecto que os evangelhos e a liturgia tentam retratar para nós é o aspecto histórico. A ressurreição de Cristo não é uma ideia, não é uma fábula, um mito, alguma coisa de uma história bonita que alguém quis contar para, quem sabe, mitificar a figura hipotética de Jesus. Não, preste atenção, o cristianismo é uma religião histórica, se baseia nesse fato histórico que acabamos de ouvir, o túmulo vazio, as aparições para os discípulos e a beleza dessa certeza que temos. Os apóstolos, quando foram pregar sobre isso, a leitura de hoje falava, São Pedro, eles insistiam detalhando fatos históricos. Pedro, por exemplo, ele falava na leitura de hoje, nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Não foi um sentimento bonito, a lembrança dele, ele está presente aqui. Não, estamos falando de história, de um fato histórico. Por isso, o São João, quando vai escrever esse texto, ele escreve mais ou menos 30 e poucos anos depois da ressurreição. E ele faz questão de detalhar os fatos, os dois corriam juntos, o mais novo chegou primeiro, era João, depois Pedro, mais cansado e tal, chegou depois. E o que eles viram? Ele vai relatando os detalhes, olha lá, olhou, viu as faixas de linho no chão, depois ele viu as faixas de linho deitadas no lugar que tinham sido colocada a cabeça de Jesus. Ou seja, era importante para o mundo antigo que aquela notícia chegasse com uma fundamentação histórica daquilo que se estava contando. No mundo de tantas fábulas, de tantos contos, era importante dizer que isso não é uma fábula, isso não é um mito, isso não é uma historinha, isso é a história. O Cronos, o Kairos de Deus que toca o Cronos, o cronômetro, o cronológico, a vida histórica, geográfica do nosso mundo. Então esse é o primeiro aspecto da nossa fé. E por que é importante, irmãos, nós trazermos isso? Porque facilmente o mundo de hoje, sobretudo a partir da idade moderna, agora na idade contemporânea, muitas vezes nós ouvimos isso, tentam desqualificar a religião como se fosse uma coisa privada, de uma realidade pessoal que não tem nada a ver com o mundo e a sociedade. Ora, os apóstolos não deram a vida por um mito. Os mártires, os confessores, as virgens, os homens ao longo da história, 20 séculos de cristianismo, não deram a vida por uma saudade bonita de uma pessoa que se foi. Eles deram a vida por um fato. Eles deram a vida por, historicamente, testemunharem um fato. A leitura de hoje, repito, mais uma vez Pedro insiste, nós somos testemunhas de tudo isso. O verbo martireu, em grego, é testemunhar. Nós somos testemunhas, e eles foram testemunhas de sangue, derramaram sangue por amor a Cristo. O segundo aspecto dessa liturgia que eu queria enfatizar é a missão de Cristo que se cumpre vindo ao mundo para salvar os pecadores. A morte e a ressurreição de Cristo, a sua Páscoa, a experiência dele atravessar esse mundo para o Pai, cumpre-se com o fato de uma mulher ter sido testemunha da ressurreição. Vou repetir, uma mulher, e não uma mulher que era muito admirada pela sociedade de seu tempo. Ela era Maria Madalena, uma mulher pecadora pública. Olha que fato curioso.
Naquele tempo, na sociedade que Jesus vivia, o testemunho de uma mulher ou de uma criança não eram aceitos nos tribunais, por exemplo. Uma mulher não tinha voz naquela sociedade. E Deus, paradoxalmente, escolhe uma mulher, e ainda mais uma mulher de má vida, para ser testemunha do maior fato do cristianismo. É intrigante, né? Por que Deus faz assim? Porque Deus vem na contramão daquilo que nós não faríamos. Se fôssemos nós a escolher, quem sabe procuraríamos uma pessoa muito bem qualificada, com um currículo. Deus não faz assim. Para mostrar para nós aquilo que o profeta tinha anunciado, que ele não despreza uma cana rachada e não apaga um pavio que ainda fumega. Deus é assim. Aquilo que a gente consideraria descartável, aquilo que diríamos, bom, isso aí não tem mais jeito, para ele tem jeito. E eu digo isso, irmãos, para mim e para você. Para todas as vezes que você olhar para a sua vida e falar, meu Deus, eu não consigo, eu não dou conta, não tem jeito, o caminho do céu é muito distante, eu até quero viver a religião, mas eu não consigo. Olha Madalena, olha aquela pecadora, olha aquela mulher que na vida, numa moral, muitas vezes é desqualificada por aquela sociedade. Ela é testemunha do maior fato, e ela se torna santa, é Santa Maria Madalena. Por quê? Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se faz novo. Então esse aspecto que eu queria que você pensasse hoje, essa coluna de fogo, que ela vem à nossa frente, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor do tempo e da eternidade, o Cordeiro imolado, que deu a vida por nós. Agora, o pior, o maior inimigo a ser vencido, a morte, ele venceu, e nós venceremos com ele. Não há o que temer. Se Deus é por nós, diz São Paulo, a partir da ressurreição, quem será contra nós? Por isso, irmãos, estamos falando de um fato histórico, de um fato que tem a ver com a nossa vida. Eu e você somos pecadores, sim ou não? Sim ou não, gente? Pois estamos aqui no lugar certo. Ele disse, eu vim para chamar os pecadores, eu não vim para os justos, para os santos. Sim, se você já é bastante santo, querido, pede a Deus, Senhor, me leva para o céu hoje, já estou pronto, né? Mas nós que estamos aqui na labuta de cada dia, o Senhor veio para nós, e nós queremos deixar lá no sepulcro, para sempre, aquilo que não pertence ao projeto de Deus a nosso respeito. E você vai pensar na sua vida, as situações da sua vida em que você sabe, tem situações que as circunstâncias me oferecem, que elas não dizem respeito ao projeto de Deus para mim. Na minha vida profissional, na minha família, nos meus relacionamentos, há sentimentos, há pensamentos, há atitudes que não condizem com a minha realidade, filho de Deus. E eu vou dizer para Deus, Senhor, eu não quero isso. Eu quero deixar lá no sepulcro, eu quero viver a Páscoa. A palavra Pessah, Páscoa no hebraico quer dizer atravessar, passar. Nós queremos viver essa Páscoa, passar de uma vida velha, de uma mentalidade antiga, de uma experiência que não era coerente com a nossa fé, para viver o projeto de Deus. Olha para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, olha para a sua profissão, como você ganha seu dinheiro. Vai falando para Deus hoje na tua oração e diga, Deus, eu quero viver o teu projeto de amor para mim. Eu não quero viver um rascunho improvisado, uma gambiarra de vida. Eu quero viver o teu projeto. É para isso, Senhor. É por isso que eu acredito na tua ressurreição. É claro que às vezes o pecado, ele vai como que acabando um pouco a nossa visão, e a gente não enxerga muito, e vai nos dando uma miopia espiritual, e tudo fica muito embaçado às vezes. O pecado vai nos cegando, tirando de nós a visão. A graça de Deus hoje vem nos limpar. Daqui a pouco vamos professar a fé e você mais uma vez vai dizer, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja, eu creio na vida eterna. Que essa profissão de fé não seja uma palavra levada ao vento, mas seja uma decisão de vida. Então esse é o segundo aspecto, o aspecto histórico. Madalena, e nós nos identificamos com ela, talvez com pecados diferentes, mas a mesma condição, da carne frágil, do pecado que muitas vezes grita dentro de nós, um intruso dentro da gente. Eu não queria, Senhor, mas habita em mim, e eu vou lutar, eu não vou desanimar, e se eu cair eu vou levantar, porque a tua ressurreição
a tua vitória é mais forte que a morte. Você pode olhar para qualquer vício, para qualquer, entre aspas, segunda natureza que tenta nos prender, nos acorrentar, e você vai dizer para você mesmo, dizer, essas cadeias já foram quebradas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, já foram quebradas. É o laço que o caçador armava contra mim, o Senhor me libertou desse laço. E eu posso dizer, em Cristo, eu sou mais que vencedor. Em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque não é um certame para esse mundo, uma competição para essa terra, mas estamos falando de uma vida eterna. Por isso, irmãos, o terceiro e último aspecto da liturgia de hoje, São Paulo vai ensinar para nós o caminho. São Paulo vai dizer na leitura de hoje que há duas palavras para falar de vida: a palavra bios no grego e a palavra zoé. Bios quer dizer a dimensão biológica, é essa carne aqui, essa carne aí, que um dia os bichinhos vão comer debaixo da terra, isso vai virar pó, cremado ou sepultado, vai virar pó. Esse rostinho lindo que todo dia você olha no espelho, né? E aí capricha para todo mundo, que bom, é lindo fazer isso, tá bom, mas tenha consciência, ele vai virar pó, porque a vida biológica é isso, é esse limite da condição terrena implicado a ela. Não tem como fugir disso. Mas Paulo fala na leitura de hoje que há uma outra vida escondida em Cristo. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus, disse Paulo. Zoé. Zoé quer dizer vida que não acaba, vida eterna, princípio eterno que existe em nós, que nós recebemos de Deus e que agora, iluminados pela graça de Cristo, nós poderemos tomar posse no reino celestial. Paulo então explica isso para a comunidade dos Colossenses. Ele escreve a segunda leitura. A comunidade tinha sido batizada, recebeu o anúncio, se tornou cristã, mas com o andar da carruagem, o passar dos anos, o desgaste da rotina, pouco a pouco a fé foi se esfriando. Os costumes do paganismo antigo começavam a se misturar com a vida nova. E pouco a pouco tentavam conciliar as coisas. Bom, eu posso ser cristão, mas eu também posso ser um pouquinho pagão, né? Eu posso ser cristão, mas posso viver também isso, aquilo. Todo mundo vive, né? Afinal, puxa vida, eu sou humano, sou de carne e osso, e eu vou tentando conciliar uma vida no pecado com a fé em Jesus. Não, queridos, deixa eu dizer, é incompatível uma realidade com a outra. As trevas e a luz e as trevas não suportam a luz, são coisas incompatíveis. O pecado precisa nos incomodar, precisa ser um desconforto, um acidente de percurso, dizer assim, eu não quero isso, tira isso de mim. E não uma acomodação, uma justificação. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, o meu nome para sempre é Gabriela, Gabriela é eterna, né? E vou cantando uma vida sempre no mesmo lugar. Não, deixa eu dizer de novo, não. O pecado é incompatível com a graça e nós precisamos lutar por uma vida na graça. Por isso Paulo diz hoje na leitura assim, olha, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Olha bem, escuta, do alto, do alto, isso, esforçai-vos, e é um esforço mesmo, não é um passeio na Disney, não é um passeio no playground, não é confortável, custa a um esforço. A palavra em grego é askesis, quer dizer uma ascese, um esforço. Eu preciso me esforçar. Esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Padre, mas por que tem que ter esforço? Não podia ser cômodo e fácil? Não, aquilo que é cômodo e fácil te puxa para baixo. É o teu egoísmo, é a tua preguiça, é a fofoca, é a maledicência, é o julgamento do outro, é a indecência, é a imoralidade. A dimensão animal vai nos puxando para baixo, a gente se sente menos humano. E ao contrário, quando a gente faz coisa bonita, coisas do alto, a gente se sente mais humano. Não é assim que você experimenta isso? Quando você faz uma caridade, faz o bem para o outro, serve o outro, sai do seu comodismo e vai ao encontro da necessidade daquele irmão. Aí você fala, puxa, que coisa gostosa, eu me sinto tão bem quando eu faço isso. É tão bom fazer o bem, né? É tão bom
Por quê? Porque você está buscando as coisas do alto. Te custa teu tempo, custa teu dinheiro, custa as coisas que você se gasta, claro, mas a palavra é ascesis, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. E aí Paulo acrescenta, ele diz assim: aspirai as coisas celestes. Agora, ele não fala só de ascesis, de ascese, ele não fala só de esforço, ele fala de desejo, de aspiração, de anseio da alma. Aspirai as coisas celestes. Se você já ama a sua família, a sua vida, as coisas que o mundo tantas vezes nos oferece, há tanta coisa bonita, né? Imagina o que não vai ser o céu. Você vai num lugar bonito geograficamente, fica com aquela fotografia e você fala: não, eu quero fazer uma selfie aqui, peraí, né? Olha que lugar maravilhoso, quero ficar com essa imagina o céu. E você olha a criatura e você fala: nossa, que coisa linda, imagina o Criador. É questão, a fé é questão de inteligência, de você pensar um pouquinho naquilo que o mundo te oferece e você pensar no dono do mundo, aquele que te chama para caminhar com ele. Paulo então fala desse desejo, né? Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. As coisas terrestres, elas servem, elas são úteis, elas são necessárias para a sobrevivência, para o dia a dia, para uma vida mais cômoda, ok, mas elas não trazem salvação, elas não preenchem a alma, elas não preenchem o lugar mais importante da minha vida. Pelo contrário, há pessoas que têm tudo e vivem um vazio existencial e ficam olhando assim para a vida não tem sentido, e não tem sentido, e eu estou tão vazio, claro, porque você está vivendo só na dimensão animal, e você não é só um animal, você é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, querido, escuta, aspirai as coisas celestes, e não as coisas terrestres. Fala para Deus na sua oração hoje: Deus, o desejo da minha alma está na tua presença. Ei Deus, você está me ouvindo? O desejo da minha alma, o que eu mais desejo é estar na tua presença. Às vezes eu vou estar assim, um dia ensolarado e com sol e bonito e aqui com saúde, mas vão ter dias também, Senhor, que eu vou estar doente e a tribulação vai chegar e o dia está cinzento, eu não enxergo nada, mas mesmo assim eu desejo estar na tua presença. É isso que Paulo está ensinando para nós. E aí ele termina. Por que Paulo fala isso? De esforço, de desejo. Porque a vossa vida, a vossa zoé está escondida com Cristo em Deus. Cristo conquistou para nós um lugar no reino dos céus. Não vem com essa história com a pretensão de achar: não, padre, todo mundo é filho de Deus, o meu cachorrinho, o passarinho, o elefante, todo mundo é filho de Deus, a plantinha. Não, queridos, nós estamos falando de realidades diferentes. Eles têm a vida linda da flor, do animal, mas é só uma vida física, material. Daqui a pouco, amanhã já está murcha, aí decai, definha. A sua vida não. O princípio espiritual que habita em você é para sempre. E nós não tínhamos lugar no céu. É triste dizer isso. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz uma palavra muito dura. Ele diz assim: porque todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Em outras palavras, seria como se ele dissesse assim: porque todos são pecadores, ninguém tem acesso ao céu. Sabe, acesso ao céu, como se estivesse num prédio assim, lá embaixo, ó, não pode subir. Não adianta, vai ficar aí para sempre aí embaixo. Não pode, mas eu sou da família, não pode, mas eu tenho dinheiro, não pode subir, você não tem acesso, você está sujo, você não tem a pureza espiritual por você mesmo. Não, mas eu rezo e faço tantas coisas, mas por você mesmo, não tem jeito. Mas eu fiz muita caridade, mas por você mesmo, não tem jeito. É uma realidade infinita, porque o pecado é uma ofensa infinita da criatura ao Criador. Nós não tínhamos condições de chegar ao céu, e por isso, irmãos, aquilo que nós não podíamos, Deus fez por nós. Ei, escuta, quanto vale a tua salvação? Nós celebramos nesses dias, sexta-feira santa. Deus fez por nós, Ele pagou o preço daquilo que era a nossa condenação. Isaías diz no capítulo 53 do seu livro, ele diz assim: o castigo que nos salva pesou sobre Ele. Pesou sobre Ele. Tínhamos uma conta a pagar, um débito ali a ser quitado, e Ele pagou por nós.
Por isso agora, e é essa a beleza desse dia de hoje, nós temos um lugar diante de Deus. O véu do templo foi rasgado, agora não há mais distância entre o céu e a terra, agora não é mais o Deus distante, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, agora é meu Pai. Na Páscoa aconteceu isso, com a ressurreição de Cristo. Jesus falou para os apóstolos: ei, voltem lá para Galileia e digam aos meus irmãos. Agora nós fazemos parte da família de Cristo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer de novo, agora você faz parte da família de Cristo. Foi isso que a ressurreição de Cristo conquistou para nós. Nós vamos vivendo a nossa Páscoa, atravessando a realidade desse mundo de pecado, de escuridão, de morte, de guerras, de tantas desonestidades, de corrupção, de maldade de todos os tipos. Nós vamos atravessando a realidade desse mundo, mas o nosso porto definitivo é o céu. É para lá que a gente está caminhando. E aí quando chega a tribulação na sua vida, você vai lembrar, é para lá que eu estou caminhando. E aí Paulo lembra para nós, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se fôssemos usar a palavra original, ela está guardada, ela está conservada com Cristo em Deus. Tem um lugar para você no céu, e você só não vai ocupar esse lugar se você não quiser. Jesus já deu para nós esse direito. Ei, pode vir. Ei, filho, filha, eu já conquistei para você esse direito. Para de ficar se diminuindo, não fica aceitando essas tentações diabólicas. Não, eu sou assim, vou viver assim, etc e tal, e não tem jeito. Essa distância infinita, ela foi superada por aquele que é infinito e veio até nós. O sepulcro está vazio, ali diante do ressuscitado, nós podemos dizer glória a Deus nas alturas. Aleluia, aleluia, aleluia. Dizer muitas vezes aleluia, porque toda a experiência de morte que toca a nossa vida já foi vencida e deixada lá, deixada no sepulcro para sempre. Hoje, querido, eu queria que você levasse para sua casa isso. Você vai viver uma feliz Páscoa se você tiver coragem de passar da morte para a vida, do pecado para a graça. A feliz Páscoa não vai ser com o docinho do chocolate, não vai ser com aquela coisa que você se privou na quaresma, vai comer sei lá o que. Não. A Páscoa vai ser vivida se aí dentro de você tiver uma decisão. Aí no teu pensamento, é isso mesmo, um propósito de dizer: Senhor, eu quero a Páscoa, eu quero atravessar, eu quero viver essa dimensão da morte para a vida, iluminados pela luz da tua graça. Agradeça a Jesus sua fé, agradeça a água que foi aspergida no início dessa celebração, é a água do teu batismo. Agradeça, batendo no seu peito, diga mesmo com muito orgulho, dizendo: obrigado, Deus, porque agora eu sou filho, eu não sou mais escravo, eu sou filho, e porque eu sou filho, eu sou também herdeiro, herdeiro do reino dos céus. Eu vou me esforçar muito, e vou me esforçar para alcançar as coisas lá do alto, onde a minha vida está escondida com Cristo em Deus. O mundo não vai entender, é verdade, vão te criticar e zombar de você, e vão falar que você está esquisito, hein? E vão dizer: ei, você está muito fanático com a tua fé, hein? Oh, era melhor quando você estava aqui na escravidão do pecado, você era mais legal, você era mais maneiro, hein? Pô, cara, olha só, agora você está meio estranho, que agora você não aceita mais aquilo que era antes. Por quê? Aí você vai lembrar: porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E aí termina o apóstolo Paulo dizendo, né? Paulo vai terminar dizendo assim: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, ele vai voltar, e prometeu, ele não pode mentir, ele é Deus, ele vai voltar. Ele diz: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, de onde ele virá para julgar os vivos e os mortos, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Aparecereis com ele num corpo revestido de glória, agora não mais doente, agora não mais triste, agora não mais na oscilação de altos e baixos, de luzes e sombras, agora tudo luz na glória do Pai. Essa é a nossa fé. Eu queria muito que você hoje levasse para sua casa, você pudesse acender uma vela e você te entregar agora, e você levasse iluminando esses dias todos,
Mas não vai ser necessário, porque essa vela já foi acendida e você já entendeu. E o que Deus coloca no meu coração é que essa vela já foi acendida aí dentro de você. Você já entendeu isso. Você vai viver o teu catolicismo no meio do mundo. Obrigado, Senhor, porque eu sou católico. Eu vou testemunhar o teu nome lá fora. E lá onde eu vivo, as pessoas vão falar: ei, aquele sujeito ali, ele é católico, hein? Nem adianta oferecer coisa errada para ele, porque ele não aceita. Ele é católico mesmo. Ele não é católico só de nome, ele é católico mesmo. Eu admiro, hein? Olha como é que ele é valente, corajoso. Ele teve aquela perda, aquele sofrimento, mas ele, olha, na serenidade sofreu em paz, ficou de pé, é honesto, é trabalhador. Olha, ele é católico mesmo, de fato. E aquele que era um católico só de nome vai se envergonhar. Ele vai dizer: nossa, que vergonha que eu tenho de falar que sou católico assim. Nós vamos testemunhar o Cristo. É isso que eu queria entregar para você nessa manhã e desejar de todo o meu coração que você viva uma santa e feliz Páscoa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficando de pé e vamos rezar juntos com toda